Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral, a Sra. Vice-Procuradora-Geral, agradecer os contributos que nos deram e queria começar por dizer, Sra. Procuradora-Geral, que já aqui foram referidas algumas questões muito interessantes, que aliás justificam plenamente a atenção da Assembleia da República e sobretudo, a solicitação do contributo ao Sr. Procurador-Geral. Eu vou procurar centrar-me mais no relatório que estamos a discutir sobre a discussão da política criminal, não sem antes deixar duas considerações muito rápidas sobre duas preocupações que já aqui foram referidas. E a primeira tem que ver com uma preocupação que obviamente o PCP acompanha, e acompanha muito perto, e com uma preocupação que é uma preocupação muito profunda, em relação àquilo que é uma situação que tem várias dimensões, mas que é uma situação de promiscuidade entre o exercício de funções públicas e o exercício de atividades privadas. Não me quero referir concretamente a esta situação que foi referida do Procurador, porque obviamente não tenho elementos nenhuns que me permitam fazer qualquer consideração sobre isso, mas a verdade é que surge este rumor público em relação a esta circunstância concreta. Há uns meses atrás tivemos uma outra situação que tinha que ver com um responsável dos serviços secretos, em relação ao qual se levantavam exatamente as mesmas preocupações de promiscuidade entre o exercício de funções públicas e o exercício de atividades privadas, e de facto esta é uma situação que parece ir se tornando recorrente na nossa sociedade e que, da nossa parte, obviamente, suscita as maiores preocupações e, obviamente, procuraremos, no quadro da nossa intervenção parlamentar, procuraremos corresponder a uma resposta que julgamos que tem que ser dada e tem que ser uma resposta firme, no sentido de dar combate a qualquer situação de promiscuidade desse tipo. E, portanto, registramos, aliás, com agrado os esclarecimentos que aqui já nos deu relativamente àquela outra situação em concreto. Uma outra referência muito breve, e que tem que ver com uma outra questão que aqui foi rapidamente aflorada e relativamente à qual queria deixar também uma consideração muito sintética, que tem que ver com as hipóteses da aplicação do princípio da oportunidade, mais vulgarmente designado pela possibilidade da negociação das penas. E queria dizer, Sr. Procurador-Geral, que da parte do PCP temos uma profunda preocupação com a orientação assumida pela Procuradoria-Geral do Estado de Lisboa, a orientação número 1 de 2012, que abre de facto essa possibilidade, assumindo-a no quadro legal atualmente em vigor. E temos uma sincera preocupação com aquela orientação assumida pela Procuradoria-Geral do Estado de Lisboa. E queria deixar aqui essa referência ao Sr. Procurador-Geral da República. Obviamente não temos qualquer intenção, nem perspectiva de condicionamento do Ministério Público. A preocupação que se nos coloca tem que ver com o quadro legal que atualmente temos em vigor e com o juízo que fazemos de que no quadro legal que temos atualmente em vigor, aquela interpretação não é admissível, mas essa é a nossa opinião, mas queria ainda assim deixar esta consideração relativamente a estes dois aspectos. Passando àquilo que é o tema da audição e que tem a ver com o relatório de discussão da Lei de Política Criminal. O Sr. Procurador-Geral da República conhece certamente as objeções que o PCP foi manifestando, quer em relação à Lei Quadro da Política Criminal, quer em relação à Lei de Discussão das Prioridades da Política Criminal. E o Sr. Procurador-Geral da República queria dizer-lhe que o relatório que aqui nos traz e a audição que tivemos hoje, do nosso ponto de vista, confirma a inutilidade da lei. Confirma a inutilidade desta lei. Quer da Lei Quadro, quer dessas leis de discussão de política criminal. E no momento em que tanta gente se insurge contra o excesso de produção legislativa, nós julgamos que, apesar de não acompanharmos inteiramente as objeções que por vezes fazem a esse respeito, julgamos que esta era uma boa lei para eliminar do nosso sistema jurídico. Porque a lei de discussão a lei da execução das prioridades da política criminal vai ao longo do tempo confirmando-se de facto como uma lei inútil, porque das duas uma. Ou esta lei desconsidera o princípio da legalidade e a autonomia do Ministério Público e impõe prioridades que, violando o princípio da legalidade e da autonomia do Ministério Público, de facto podem ser verdadeiras prioridades, ou, procurando respeitar o princípio da legalidade e a autonomia do Ministério Público, se torna numa lei inútil. Que, lamentável, julgamos nós, tem sido essa, lamentavelmente não, porque julgamos que o princípio da legalidade e a autonomia do Ministério Público devem ser respeitados. Agora, a verdade é que, sendo assim, a lei torna-se inútil. Por outro lado, há uma outra preocupação, que aliás o Sr. Procurador-Geral da República começou por abordar no início da sua exposição, que foi exatamente a mesma com que o PCP começou o debate da aprovação da lei de 2009, da lei 38 de 2009, que foi saber qual é a avaliação que é feita da lei anterior, qual é a avaliação que é feita do quadro em que nós estamos
qual é a análise e a avaliação do fenómeno criminal, da evolução da criminalidade, que pode justificar a aprovação de uma lei de prioridades. E a verdade é que em 2009 ela não foi feita. E, portanto, a lei de prioridades que foi aprovada em 2009 foi feita sem qualquer avaliação em relação ao fenómeno, à evolução do fenómeno da criminalidade e, portanto, sem qualquer sustentação do ponto de vista até científico e sociológico do fenómeno da criminalidade que pudesse justificar essas prioridades. E depois temos um problema que é o problema concreto da definição do que é prioritário e do que não deve ser prioritário. E o Sr. Procurador-Geral da República já aqui fez uma afirmação, que foi uma afirmação, aliás, que no debate ocorrido em 2009 foi uma afirmação recorrente, de que quando tudo é prioritário, nada é prioridade. E a verdade é essa, Sr. Procurador-Geral da República. Eu, aliás, gostava até de chamar a atenção de uma questão que é particularmente flagrante do nosso ponto de vista em relação a essa observação e que tem que ver com um crime que era dado como prioritário e que está na lei previsto como prioritário, relativamente ao qual não há uma única referência no relatório que o Sr. Procurador-Geral nos traz e que eu julgo que era uma imposição lógica. O crime do casamento por conveniência, que a lei definiu como um crime prioritário, a fundamentação, há certamente uma fundamentação que justifica isso, do nosso ponto de vista é uma fundamentação perfeitamente incompreensível, mas era um crime tão prioritário que não há uma única referência a ele neste relatório e justifica-se plenamente. E, portanto, Sr. Procurador-Geral da República, independentemente destas considerações sobre a inutilidade desta lei, que para o PCP é cada vez mais manifesta, gostava de lhe deixar três questões em concreto sobre a execução da lei de política criminal. Primeiro, as normas conflituantes que esta lei veio estabelecer em relação àquilo que são normas, particularmente do domínio do Código de Processo Penal. Gostávamos de saber para que é que serviram, afinal, estas normas na lei das prioridades da política criminal. Estou a falar das normas sobre a prisão preventiva do artigo 21, sobre as normas da detenção do artigo 20 e sobre as normas das medidas especiais do artigo 16. Estes três artigos da Lei de Prioridades da Política Criminal são artigos que são conflituantes com aquilo que dispõe o Código de Processo Penal em particular. E gostávamos de saber para que é que serviram, afinal, estas normas. Porque no relatório que o Sr. Procurador-Geral da República hoje nos apresenta, não há uma avaliação, digamos assim, da utilidade destas normas na Lei das Prioridades da Política Criminal. E, portanto, gostava de saber, concretamente, qual foi a utilização que o Ministério Público deu a estas previsões que aqui estão, se elas se revelaram ou não verdadeiras fontes de problemas, quando, em confronto com as normas do Código de Processo Penal, umas ou outras se deveriam aplicar. Portanto, gostávamos de saber exatamente para que é que serviram estas normas da Lei de Prioridades da Política Criminal. Uma segunda questão, o Sr. Procurador já aqui foi referida, de alguma forma, e tem que ver com o cruzamento que é preciso fazer entre a Lei das Prioridades da Política Criminal e os meios ao dispor do Ministério Público. E o Sr. Procurador-Geral queria dizer-lhe o seguinte, cruzando a Lei das Prioridades da Política Criminal, o relatório de execução que o Sr. Procurador-Geral da República aqui nos apresenta e os relatórios anuais que a Procuradoria-Geral da República faz sobre os serviços do Ministério Público, há uma pergunta que se impõe, que é a de saber como é que é possível ao Ministério Público dar, de facto, execução a qualquer tipo de prioridade com os meios que tem à sua disposição. E, sobretudo, esta questão é particularmente preocupante quando nós olhamos para o relatório anual da Procuradoria-Geral da República, naquelas páginas referentes ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que tem a seu cargo o combate à criminalidade mais grave e complexa, relativamente à qual estão definidas opções de prioridade máxima, mas depois, quando nós olhamos para o relatório, eu não quero introduzir aqui nenhum fator de ridicularização da situação, mas julgo que, olhando para o relatório anual da Procuradoria-Geral da República sobre os serviços do Ministério Público, quando nós olhamos para os meios em que trabalha o DCIAP, para as condições com que trabalha o DCIAP, é de facto alarmante percebermos as condições que há para combater a criminalidade com este nível de complexidade que hoje recorre a instrumentos tecnológicos que permitem com uma grande facilidade dissimular a prática do crime e dissimular as consequências do crime e, portanto, é preciso perceber, afinal de contas, o que é possível fazer em termos de prioridades da política criminal com os meios que existem à disposição. Para além de todos os outros fatores que o Sr. Procurador-Geral da República já aqui aferiu. Eu julgo que os exemplos que deu, quer em relação aos fogos florestais e ao roubo do cobre,
confirmam, por um lado, não só a inutilidade daquilo que é a lei, das prioridades da política criminal, mas também, por outro lado, aquilo que são os constrangimentos com que o Ministério Público trabalha e que, obviamente, tem que determinar aquilo que, em cada momento, é prioritário na investigação criminal. E, portanto, Sr. Procurador-Geral da República, a questão, em concreto, é esta. Que relevância é que deve ter, no âmbito de uma lei de prioridades da política criminal, a determinação dos meios concretos que se concedem ao Ministério Público para executar essas prioridades? Ou seja, com este caderno de encargos, impõe-se ou não a determinação dos meios na própria lei, no caso de voltarmos a ter uma lei de prioridades de política criminal, é ou não uma imposição a determinação dos meios correspondentes a estas prioridades. Deve ou não ser feito por via desta lei de prioridades de política criminal. Uma última questão, Sr. Procurador, tem que ver com as equipas especiais e as equipas mistas. Com as equipas especiais e as equipas mistas, que aliás a própria lei de prioridades da política criminal vem estabelecer, ou seja, vem dar cobertura do ponto de vista legal a uma realidade que na prática já é anterior à existência da própria lei. Na altura houve um problema que se levantou no debate parlamentar da lei de prioridades da política criminal e tinha que ver com a previsão da dependência hierárquica. Da dependência hierárquica na constituição das equipas mistas, quando o Ministério Público recorre a peritos ou técnicos do Estado, não é? que estão sujeitos a uma integração orgânica, muitas vezes, por exemplo, o Sr. Procurador já aqui referiu a necessidade de recrutamento, por exemplo, de inspectores tributários para auxiliarem determinadas investigações criminais. E o problema que se colocava era o da dependência hierárquica, se deveria considerar ou não esta questão da dependência hierárquica como um fator a eliminar com vista à eficácia da investigação criminal. E há aqui o problema de saber se é ou não ajustado haver uma previsão legal que garanta ao Ministério Público outras condições de recrutamento desses técnicos ou desses peritos no âmbito da administração pública. Ou seja, se é ou não de garantir por via legal ao Ministério Público um instrumento que permita ao Ministério Público recrutar nos serviços da administração pública os peritos e os técnicos de que necessita, provavelmente desconsiderando estas situações de dependência hierárquica, provavelmente tendo que ultrapassar os constrangimentos que, do ponto de vista administrativo, muitas vezes impedem que esses técnicos sejam afetos ao trabalho do Ministério Público e de investigação criminal e, portanto, saber, Sr. Procurador-Geral da República, no fundo, se é preciso ou não ir mais longe em relação aos meios que o Ministério Público deve dispor para a constituição destas equipas especiais ou destas equipas mistas, especialmente naquilo que tem a ver com a obtenção de recursos técnicos e de peritagem capazes de auxiliar o Ministério Público no sentido de garantir a eficácia da investigação criminal. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Procurador-Geral, por favor. Sr. Deputado, vamos começar pelo fim, então. Retribuo os cumprimentos. Vamos começar pelo fim. Os meios. Sr. Deputado, os meios, eu gosto pouco de me queixar sobre os meios. Temos lá um caso no Conselho Superior do Ministério Público de um senhor magistrado que disse que não fazia nada porque não tinha os meios, então não fez nada e foi punido dessa vez. Ora bem, e muito bem. O problema, e o Sr. Deputado estava lá, creio eu. Ora bem, o problema que se põe neste momento é o seguinte. O artigo 19, eu não gosto nada de ler artigos, mas vamos aqui abrir uma exceção. O artigo 19 da Lei 51 de 2007 já respondia, disse assim: compete ao Governo, através dos seus membros responsáveis pelas áreas da Justiça e da Lei 51, que é do biênio 2007-2009, compete ao Governo, através dos seus membros responsáveis pelas áreas da Justiça e da Administração Interna, tomar de forma coordenada as medidas necessárias à afetação adequada dos meios humanos e materiais necessários ao cumprimento da presente lei, pelo Ministério Público, pelos órgãos de polícia criminal, pelos departamentos de administração pública que apoiem as ações de prevenção e a atividade de investigação criminal. A lei obriga a darem os meios. Agora eu não tenho maneira, a não ser dizer que fazem falta, não tenho maneira de exigir. No que diz respeito aos peritos, eu concordo plenamente com o Sr. Deputado.